Vamos lá, gente. Muito se fala sobre relacionamento abusivo, né? A gente ouve isso com frequência. Ah, relacionamento tóxico, abusivo. Agora, o fato é que é muito bom que as pessoas estejam falando, mas muitas vezes a pessoa nem sabe que está num relacionamento abusivo. Às vezes você está num relacionamento se sentindo infeliz, se sentindo culpada, nem sabe o porquê, e não consegue enxergar que o relacionamento tá abusivo, tá adoecido, é um relacionamento tóxico. Hoje a gente vai falar sobre esse assunto para tentar entender como é que a gente pode perceber que o relacionamento adoeceu, ou que a gente tem, de fato, uma pessoa ao nosso lado doente, uma pessoa com uma patologia, com um transtorno, uma pessoa, enfim, que pode ter vários aspectos aí. A psicóloga Marilene Ked vai explicar pra gente já já. E a gente tem hoje também a Joana Leite, que vai contar um pouquinho da experiência dela nesse assunto. Ela que viveu um relacionamento assim, ela vai contar um pouco. Mas aí eu quero também que você possa desabafar e abrir o seu coração. E até, se você sentir vontade, entender que esse é um lugar onde você pode contar a sua história. Se você não quiser ser identificado, você já escreve no comecinho da sua mensagem: por favor, não fale meu nome, e tá tudo certo, tá? Mas o que eu te falo é assim, presta atenção, porque nem sempre a gente percebe que não está vivendo do jeito que merecia viver. E a gente precisa enxergar isso, porque a gente não muda o outro, a gente muda a gente. Lembrando do que eu aprendo sempre com Amor Exigente: nada muda se você não mudar, tá bom? Marilene Ked, seja bem-vinda. Joana Leite, muito obrigada por estarem aqui. Eu que agradeço, Muito Cláudia. bom te receber, Joana. Muito obrigada por estar aqui com a gente. Vamos lá. Não sei se vocês concordam com o que eu falei, mas é assim que eu enxergo. As pessoas nem sempre percebem que elas estão num relacionamento abusivo até ficarem bem doentes. Não sei. É assim mesmo? É assim mesmo. A princípio, existe uma dificuldade, Cláudia, de perceber que está entrando num relacionamento abusivo, porque a forma como o abusador conduz a situação confunde. Então, ela entende como um excesso de zelo, de carinho, de amor, toda aquela atenção que ele dá no início. Ele se mostra ser realmente o príncipe encantado, né? E só ao longo do tempo é que ele vai mostrando a verdadeira personalidade dele. Então, é um relacionamento que tem ciclos, que tem fases. Entendi. Joana, você teve uma história de relacionamento abusivo? Sim, Cláudia. Na verdade, eu sou casada, né, com uma pessoa que sofre, né, ele é um dependente químico, né, ele é um adicto em recuperação, como a gente costuma chamar. E aí, como a doutora disse, a gente vai, no começo é tudo assim, lua de mel, né? Então a gente conhece, a gente se apaixona, se encanta. Na verdade, a gente começa a buscar na pessoa, né, as ausências que a gente teve de outros relacionamentos. Então, parece que aquela pessoa te completa inteira. É tudo que você deseja ter. E aí o relacionamento começa a progredir e você começa a se sentir meio que insuficiente. Vamos falar assim. Eu me sentia insuficiente. Então, por mais que eu fazia, nunca era o suficiente. E aí, ao longo de passar o tempo, as frustrações dele, aí era, para mim, era como se ele espelhasse os problemas dele sempre em mim. Então, você isso, você aquilo. Estava conversando com a doutora que era meu relacionamento era muito baseado em se o celular tocar. Eu comecei a perceber que eu não estava bem quando o meu celular tocava. Se meu celular tocasse, eu começava a tremer. Começava a tremer. Porque ele queria saber quem estava ligando, ele queria atender, se fosse uma mensagem do WhatsApp, ele queria ler a mensagem, ele queria saber quem eu estava falando. Então, aí eu comecei a sair do trabalho mais cedo, ele, por que você sai mais cedo? Para onde você está indo? Chegava mais tarde, onde que você estava? Com quem você estava? Então, aquilo em mim começou a criar crises de ansiedade muito forte. Então, se eu ia trabalhar, eu tinha que passar no pronto-socorro, porque eu não conseguia chegar no trabalho. Parecia que o meu coração estava na garganta, ia sair, aquilo ia me sufocando. Tomava um remédio, achava que estava tudo bem. Só que isso ia diariamente acontecendo.
diariamente, diariamente. Então eu começava a me sentir presa, eu não conseguia falar com as pessoas. Se eu estivesse perto dele, eu não falava com ninguém. Não podia atender um telefone, eu não podia falar determinados assuntos com as minhas filhas, né? Eu tenho 3 filhas do meu primeiro casamento. Então é como se eu tivesse presa a ser uma pessoa que satisfazesse o que ele queria, não o que eu queria. Nunca era a minha vontade, era a vontade dele. Porque eu não queria criar nenhum problema, não queria causar nenhuma discussão, nenhum desentendimento. Então eu acabava cedendo. Então eu ia cedendo a sair do trabalho direto para casa, rezar para o ônibus não atrasar, rezar para não acontecer nada. Isso você viveu durante muito tempo, mas você tem conseguido mudar essa história. Então, em 2019, ele voluntariamente ele quis fazer tratamento. Então ele procurou tratamento e no tratamento, o psicólogo que atendia ele falou, olha, eu não posso te atender porque é antiético eu atender vocês dois, mas eu posso te dar um conselho. Procura o Amor Exigente, procura o grupo, né? Falou pra você? Falou pra mim. Eu falei, meu Deus, Amor Exigente, o título já não era confortável pra mim, né? Que quando a gente está numa situação muito desconfortável, no meu caso, eu não queria falar daquilo. Então eu falei, bom, não vai me custar nada, né? Vou lá pelo menos conhecer. No dia que eu resolvi ir, foi um dia terrível. Um dia assim que a minha cabeça estava muito ruim. E um dia que eu tive uma crise muito forte. Eu já não dormia direito, eu não sentia vontade de comer. Minha imagem em si era de uma pessoa adoecida realmente. Então eu não me cuidava, não fazia uma unha, não cuidava do meu cabelo, não me preocupava em me arrumar. Então eu estava vivendo por viver. Sobrevivendo, na verdade. Então eu cheguei ao grupo, eu fui muito bem acolhida, fui assim, recepcionada de verdade. E aí lá você começou Então a fazer lá eu comecei a escutar o que eu não gostava, na verdade. Porque era coisas que eu ouvia que eu dizia assim, não preciso fazer isso. Não precisa. Eu sempre achava que não precisava. Então, acho assim, quando a gente está nessa relação, a gente acha sempre que tem que fazer pelo outro. Então, eu tenho que procurar ajuda para ele. Eu tenho que fazer alguma coisa por ele. Porque eu sempre estou naquele lugar de a salvadora da pátria. Sou a Mulher Maravilha. Imagina que, de repente, você chega num grupo de apoio e o grupo fala assim, quem tem que mudar é você. Sim, então. Aí você fala, oi, eu. Então. Ai, que complicado, eu falei, bom, peraí, né? Eu tenho que mudar, por quê? Mas é ele que tem problema. Eu vou mudar por quê, né? Então, já foi logo, olha, mulher, tira essa capa de Mulher Maravilha, você foi demitida da Liga da Justiça, vai cuidar de você. Bom, mas eu não fui para lá para cuidar de mim. Fui para lá porque o psicólogo dele mandou eu ir para lá. Então, a minha cabeça, eu estava indo para lá para cuidar dele. Aí você foi cuidar de você. Eu fui cuidar de mim. Segura só um pouquinho. É aquilo que eu falei no começo, né? Que eu acho muito interessante a gente trazer aqui também. Porque quando a gente fala de relacionamento abusivo, a gente gosta muito de falar do outro, né? Que tem um comportamento ruim. Mas para que exista uma relação, é necessário que existam 2 pessoas. Então, tem um que não está com um comportamento legal e um outro que aceita e que, na verdade, eu acho que até, de alguma forma, cultiva esse relacionamento que não está legal. É assim que a psicologia também enxerga? Olha, Cláudia, é uma situação difícil, porque quando a pessoa percebe que ela está realmente num relacionamento abusivo, ela já está bem enfraquecida. Então, geralmente começa com a violência psicológica, então o abusador vai humilhando, vai pegando no ponto fraco dela, vai acabando com a autoestima, deixando ela cada vez mais insegura, mudando a percepção dela. Ele faz com que ela duvide da sanidade dela, da capacidade dela, da memória dela. Então chega um ponto que ela está completamente perturbada, né? Ela está completamente enfraquecida psicologicamente, emocionalmente. E aí é difícil dela conseguir forças para sair daquela relação, para buscar ajuda. O ideal seria que todo mundo só entrasse numa relação depois de estar realmente ciente de quem se é, né? Da força que tem, da capacidade que tem, porque também existe
como a Joana trouxe, né? Aquela expectativa gigante que você consegue enxergar no outro que o outro nem tem para te dar, mas você enxerga tudo. E acha que você encontrou um príncipe encantado e começa a fazer tudo que o outro quer. E aí é que entra esse processo Porque adoecido, no começo ele é assim, né, Cláudia? Mas então em ela alguns casos acredita. não, né? No seu caso era assim? Um príncipe encantado ou você que enxergava coisa que não tinha? Então, é muito do que a doutora disse. A gente enxerga o que não existe. Mas não existia ou existia? Não existia da maneira que eu via. Então, é isso que eu fico pensando, doutora. Que nem sempre, porque assim, eu ouço muitos psicólogos, inclusive médicos, falando sobre isso, sobre esse transtorno, porque aí tem uma pessoa que tem um transtorno narcisista e que é uma pessoa que já vem com essa, sabe que tá querendo fazer ali, mas aí eu tô falando de uma doença, né? Mas em muitos relacionamentos, a parceira, e eu digo isso também, assim, porque da história dos meus relacionamentos, eu sei o quanto a gente também enxerga coisas no outro que o outro não tem. Só porque a gente tem um sonho dourado. Idealiza, né, Cláudia? A gente idealiza e aí a gente entra num buraco. Mas a gente vai voltar, aí vamos tentar puxar desse, porque eu queria muito falar disso, porque eu acho que pode ser que ajude a você que está aí do outro lado e daqui a 2 minutinhos. Tá bom? Vamos lá. Vou dar um recadinho, mas é só... Tá. Psicóloga Marilene Ked, Joana, que está contando a história dela, e a gente está falando de relacionamento abusivo. Eu dei uma trazida, assim, do assunto, que pode ser tratado de forma patológica, né? Por casos bem mais complicados, mas eu queria tentar abordar um grande número de mulheres, e homens também, que estão vivendo um relacionamento doente. Um relacionamento onde existe abuso, né? E nem sempre é porque o outro tem uma patologia. Às vezes, um baixou a guarda e deu mole, né? Minha avó falava que quando muito a gente abaixa, mostra as calcinhas, né? Tem que tomar cuidado. Porque são muitas as variáveis, né, Cláudia? É isso mesmo. Vários fatores que levam uma pessoa a se tornar um abusador e aquela outra pessoa vítima, né? Então, para um abusador, estar num relacionamento é o quê? É exercer o seu poder, o seu controle, o seu domínio sobre o outro. Então é importante que o outro nessa relação esteja atento a isso. Até que ponto ele está deixando, né, o outro ultrapassar os limites da individualidade dele, de quem ele é. É exatamente o que você falou. Então, se você tem que se moldar, você tem que se tornar, você tem que fazer tudo o que o outro quer numa relação, para viver, entre aspas, bem com ele, porque nunca está bem, né? Por mais que você faça, por mais que você tente ser o que o outro quer, é só aquele momento. Daqui a pouco ele já está exigindo tudo de novo do jeito dele. Então é uma coisa assim muito... uma dinâmica que vai acabando com a saúde mental da vítima. Eu fico pensando que esse que começa a virar o abusador, né, e uma outra pessoa fragilizada, vai ficando cada vez mais abusador, porque a outra pessoa vai ficando cada vez mais diminuída, né? Então ele vai vendo ali a possibilidade dele recuperar a autoestima, porque um abusador tem autoestima abalada também, né? Tem baixa autoestima, ele não suporta nenhum tipo de frustração. Cada caso é um caso, mas a maioria deles é assim, inseguros, mas como que ele se fortalece? Exatamente em cima daquele que ele exerce o domínio, o controle sobre o outro. E tem uma coisa, Joana, que você falou de amor exigente, que eu inclusive aprendi no amor exigente também, acho que você também já deve ter aprendido isso, é que quando a gente faz pelo outro aquilo que o outro é capaz de fazer, a gente diminui o outro. E quando eu já estive nesse seu lugar, que você esteve também, de Mulher Maravilha, quando a gente acha que a gente é a Mulher Maravilha e faz pelo outro o que o outro é capaz de fazer, a gente está falando assim, olha, pro outro, eu estou fazendo isso porque você é um fracassado. Eu estou fazendo isso porque você é um incapaz. Não é que a gente fala com a palavra, não. Pelo contrário, atitudes, né? A gente parece que é um anjo. Um anjo. Eu digo que numa dependente emocional ou num dependente emocional existe muita soberba, não só fraqueza, não só carência, não só necessidade de aprovação. Existe muita soberba, porque a gente se acha, né? E a gente fala pro outro, de certa forma, isso. Aí o outro, que está sendo abusador porque a autoestima dele já está lá no chão,
Aí que ele vai pegar e falar, tá me achando pouco? Então agora é que você vai comer na minha mão. Aí vem esse alimento pro outro abusar ainda mais. Faz sentido? Faz sentido. Muito. Você falou exatamente tudo. É porque, gente, A gente sempre tá fazendo. Você tira do outro, né, a eu responsabilidade já da vivi vida. muito isso na minha história, já falei aqui pra vocês, né? E, na verdade, a minha história eu consegui mudar quando eu consegui enxergar o valor que o outro tem. Eu acho que a gente adoece as relações muitas vezes porque a gente pensa que está em desequilíbrio. Às vezes a gente acha que o outro é menos, por exemplo. O marido da Joana, né? Dependente químico, em recuperação. Que bom que continue assim. Mas, de repente, durante um tempo, ela falou, ele não vai dar conta disso, deixa que eu faço. Não é? Vai pegando tudo para fazer e vai se tornando aquilo que ele deseja, que ele quer, que ele espera. É um relacionamento doentio. É o que você falou no início, Cláudia, muito bem falado. Tem que ter o autoconhecimento, tem que saber. Então, tem a questão da dependência emocional muito também nesse tipo de relacionamento. O porquê dessa dependência emocional, né? Porque é o quê? É o apego excessivo do outro, é a dependência do outro. Mas quando que isso começou? Por que continua com isso? Porque chega um momento na vida que você tem que falar, poxa, mas os ciclos estão se repetindo. De novo, eu saio de uma relação, entro em outra relação desse mesmo tipo. Então, é saber o porquê que você acaba entrando nesse tipo de relação, é se tratar, é buscar tratamento psicológico. Então, é trabalhar os seus traumas, os seus vazios existenciais, aquilo que você entende que está te faltando, de que forma você pode completar isso sem ser buscando tudo no outro, colocando todas as suas expectativas no outro, né? Idealizando pessoas, porque esse tipo de abusador, ele vai sempre buscar alguém que alimente o ego dele, a autoestima dele, onde ele consegue colocar força, ter controle e fica nesse ciclo. Então, ambos têm que buscar ajuda. É mais difícil para o abusador. O caso dela é um caso são as exceções, né? Ele buscou ajuda. É mais difícil o abusador buscar ajuda. Então, a vítima, aquela que é a dependente emocional, ela tem que buscar ajuda psicológica, da rede de apoio, de familiares, de amigos, porque elas têm também dificuldade, Cláudia, de ouvir o que o outro está falando. Olha, você está numa relação aí abusiva, você não percebeu isso? Ela tem muita dificuldade, ela não quer aceitar isso. Ela acha que um dia ela vai regenerar o outro com o amor dela. Na verdade, regenerar o outro com o amor dela, eu acredito nisso também, mas eu vou te explicar de que forma. Tá. Quando a gente aprende a amar. Quando a gente aprende que amar é aceitar. Inclusive aceitar, assim, ele é desse jeito, ele tem problemas desse grau, mas eu vejo valor nele, porque assim, quando a gente ama e aceita, a gente vê os pontos fracos e os pontos fortes também. Então, eu vejo o valor que ele tem, eu valorizo esses pontos fortes que ele tem e eu dou autonomia para que ele desempenhe o papel dele nos pontos fortes que ele tem. Sim. E aí, eu tô te falando isso também porque eu experimentei isso na minha própria vida. O que acontece? A gente empodera o outro. Aí o outro sai daquele lugar de se sentir um lixo, se sentir um nada, e ele começa a falar, caramba, ela tá enxergando que eu sou capaz, que eu tenho valor. E quando a pessoa se sente amada, se sente aceita, aí ela já tem amor para devolver. Porque enquanto a gente também não enxerga isso no outro, o outro tá vazio, ele só tem rejeição para devolver pra gente, porque ele tem recebido da gente rejeição. Entende o que eu tô falando? É um papo longo, até vou fazer uma live qualquer hora para falar sobre isso com vocês. Sim, Cláudia. Mas assim, isso pra mim tem sido transformador na minha vida, sabe? Eu tenho experimentado o melhor momento da minha vida por conta desse detalhe, por ter aprendido a amar, Marilene. Porque a gente pensa que amar é cuidar, né? Eu pensava igual você, né, Joana? Fazer pelo outro. Vou fazer pelo outro. Não vou deixar ele sofrer, coitado. Não, peraí, eu faço. Ele não tá trabalhando porque ele é dependente, que me deixa lá que eu faço. Eu trago dinheiro, eu faço. E aí o outro vai se sentindo cada vez pior. E a gente também não vai gostando daquilo. Porque
Porque a gente vai teve o cobrando ideal, mais e mais da gente, né? não é? É como a doutora disse, nunca vai ser suficiente para ele. Ele sempre vai estar te cobrando mais, 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 mais. E as críticas vêm, você não fez isso certo, você não fez assim, você não me prioriza, você não me prioriza. Mas é porque ele não se sente amado, porque de fato não é. Porque o tempo inteiro, no nosso sonho, a gente faz pra ver se o outro melhora. Melhora. Mas ninguém A gente tá tem que agindo melhorar errado. de nada. A verdade é essa. Porque as pessoas são o que elas podem ser. Sim. Agora, quando ele começa a se sentir ele mesmo inteiro, recebendo amor, ele tem amor pra devolver. Tô doida? Não, é Não. forte, é o que precisa de uma live legal para Difícil você. é chegar a esse ponto. Difícil entender isso, mas, Difícil gente, eu vou chegar falar pra a esse vocês estágio. que eu vivo isso, e é libertador, e é maravilhoso, e eu posso falar pra vocês que o amor transforma, sim. Mas a gente precisa aprender a amar. Isso. Acho que precisamos aprender a amar primeiramente a gente. É. Perfeito. Amor próprio. Porque a gente demora também de entender que tipo de amor que a gente se dá. E a gente acaba recebendo qualquer amor de qualquer pessoa. Porque a gente não sabe o amor que a gente tem por nós mesmas, entendeu? Acho que eu estou começando a entrar nesse processo agora. Que bom. O amor que eu tenho por mim. O que eu quero para mim primeiro, né? É tão legal, né? Porque aí a gente liberta o outro. Isso, exatamente. Você não precisa ser tudo que eu espero, porque eu tenho amor próprio. Eu me sustento também com esse amor próprio que eu tenho. Sim. Eu me valido, eu me aceito. Isso é muito bom, Cláudia. E aí acaba com esse negócio, rompe com esse negócio de ficar tão dependente da aceitação, do amor, do olhar do outro. Porque imagina também a pressão que o outro vive quando a gente dá além e ele sabe que ele está em débito com a gente. Pensa numa pessoa endividada com a gente. Sabe que ele precisa com dívida. Assim a gente liberta ele das dívidas. Isso, isso. E o relacionamento flui melhor, né? Mas até chegar nesse ponto, Cláudia, é o tratamento. É difícil. É um processo. Mas é possível, né? É possível. É possível. Ó, assim, o meu ponto de início foi o amor exigente. Mas através do amor exigente, eu fui abrindo os olhos para outras coisas. Então, eu fui buscar a espiritualidade, que eu não tinha, não exercia a minha espiritualidade. Foi se encontrar, Joana. Eu fui começar a entender coisas sobre mim, porque eu não olhava para mim, né? Só olhava para o outro. Fui procurar tratamento psicológico, hoje eu faço terapia já desde então. E eu tenho uma com menos pergunta. frequência do que Você está antes. feliz, está mais feliz Comigo hoje? mesma, sim. O seu marido também? Ele tem as dificuldades dele, mas é que nem você disse, eu não posso suprir tudo que ele precisa. E eu só sei disso agora. E ele precisa suprir o que você precisa? Não, Que bom. não. Acho que é isso. Exatamente Que não. avanço, que Não bom. é? Maravilhoso. É difícil, como você disse, as pessoas entender quando não se vive. É, por isso é que às vezes eu penso assim, né? Que eu falo. Mas eu sei que a gente aprende mesmo quando a gente sente, né? Quando a gente exatamente. experimenta. Por isso é que, lembra da palavra do dia? Que a gente tem que se vangloriar com as nossas fraquezas, porque é ali que a gente cresce. Por isso que a gente tem que dar graça por todas as coisas, pelas coisas difíceis e pelas coisas fáceis, pelas boas e pelas ruins, que a gente cresce com as coisas ruins, com as coisas difíceis, viu? Eu vou abrir para pergunta também, para as colocações, para as historinhas, compartilha. Estou esperando, tá? Mas eu queria ainda deixar uma perguntinha no ar aqui, não é bem uma perguntinha, é alguma coisa só para a gente dar uma debatida, que é sobre o ideal. A gente, às vezes, cria um ideal de companheiro sem saber quem a gente é. Um ideal de companheiro que, aos olhos da sociedade, seria o companheiro ideal, o príncipe encantado. Sem entender o que, de fato, a gente quer ter do nosso lado. Não sei se eu fui clara. Sim. Porque, às vezes, a gente fica esperando que o marido seja o que a mãe acha que é um bom marido, né? O que a sociedade acha. Mas vamos falar sobre isso, porque eu acho que é importante a gente entender quem a gente é e o que a gente quer ter do nosso lado. Qual é o nosso companheiro ideal? Qual é o que vai dar o encaixe? A gente volta sobre isso já, tá bom? Vamos lá. Ideal. Ideal de esposo, ideal de companheiro. Uma vez eu ouvi um psicólogo, numa terapia de casal, eu e o Ricardo estávamos juntos, era um senhor, e ele falou assim, a gente cheio de problema, 2 jovenzinhos desesperados no problema. O
casamento é a escolha mais perfeita que vocês fizeram na vida. Eu olhei e falei, gente, esse homem virou doido, porque como assim? Ele não tá entendendo que a gente tá aqui numa guerra. E eu fiquei assim. Aí ele falou, eu vou explicar. Aí ele explicou que era uma escolha perfeita, que a gente escolhe aquela pessoa que vai ficar encaixadinho naquilo que a gente entende que é como pessoa. Então, aquilo que a gente falou de aprender a ser amar. Se a gente entende que a gente é um capacho, a gente vai encontrar alguém que vai sujar o nosso tapete, né? Se a gente entende o nosso papel, a gente vai encontrar alguém que encaixe. E aí eu fiquei pensando nisso durante muito tempo, só caiu a ficha depois que muitas vezes a gente idealiza e se frustra querendo que a pessoa seja como a sociedade quer que ela seja, e a gente nem se conhece, nem entendeu porque que a gente escolheu aquele tipo de pessoa, entende? Sim, e a convivência que vai mostrando como fazer para ir se adaptando, né? Porque cada um tem o seu jeito, a sua individualidade, a sua personalidade, Cláudia. Então as coisas vão se ajeitando. Cede um pouco aqui, o outro cede um pouco lá. O diálogo é essencial, né? Falar daquilo que não está gostando, daquilo que tem que corrigir, daquilo que tem que dar uma ajeitada ali, porque senão o outro não sabe. Ele não vai descobrir que aquilo te incomoda. E aí, existindo amor, né? Existindo vontade que dê certo, um vai arrumando aqui, o outro vai arrumando ali. O que não pode é deixar, assim, tem que ser uma coisa que os dois façam, né? O investimento bilateral. E às vezes é unilateral porque entra naquela questão da Mulher Maravilha, né? Ou do homem também que quer dar conta de tudo, porque tem homens que são abusivos e mulheres também, né? Que são... Aliás, a pergunta da Matilde é essa, ó. Vocês estão hoje abordando o relacionamento abusivo em relação à mulher. É comum a situação contrária, a mulher abusiva ao parceiro? Sim, é comum, só que as maiores vítimas são as mulheres, mas é comum. Mas tem muita mulher também abusiva que precisa se tratar. Será que a gente é muito mais abusada porque a gente fica sonhando muito com a história da Cinderela que nos foi tão contada? São vários fatores, Cláudia, vários fatores. Cada caso é um caso. Já peguei casos assim de realmente existir uma dependência emocional, de ter tido traumas, de coisas assim que super proteção e aí fica buscando aquilo a vida toda, né? Então, cada caso é um caso, mas quando percebe que está numa situação dessa, tem que procurar entender qual é a raiz do seu caso e tratar isso para realmente ter uma vida libertadora, poder amar, ser amado de uma forma saudável. Que, por exemplo, quando a Joana fala assim, eu tinha que ligar, eu saí, eu tinha que avisar, meu telefone tocava, eu já tinha medo. Na verdade, isso estava muito mais, talvez, nela do que nele. Porque se ela falasse assim, não vou ligar, talvez ele falasse, pô, onde você estava? E pronto, daqui a pouco ele está acostumado, ou não. Depende do caso. Num relacionamento abusivo, geralmente não chega nesse ponto mesmo que a Joana chegou, porque ele intimida de uma tal forma, ele amedronta, ele quer ter o controle total. Então, querendo ter o controle total, ele vai agir dessa forma, sim. Como é que você parou de dar tanta satisfação, de ligar tanto, de ficar tão... Então, eu comecei a ficar frequente ao grupo, né, o grupo de apoio. Eu recomendo, inclusive, que as mulheres procurem grupos de apoio, né, que elas escutem outras mulheres, que elas entendam que não é só elas que vivem aquilo, existem outras situações que a gente escuta, né, e às vezes o que ela fez serve para mim fazer. No exemplo dela, eu consigo seguir a terapia, né, procurar um psicólogo para entender qual é o seu problema. Parar de dar tanta satisfação, de ficar ligando o tempo todo? E aí eu entendi que eu não preciso dar explicação para ninguém. E aí quando você parou de dar explicação, como é que ele agiu? Ele ainda continuou um tempo. E depois? É isso que eu tô falando. Eu entendo que muitas vezes está na gente. Eu digo isso como uma mulher que... A gente alimenta. Eu me considero uma dependente emocional em recuperação, porque a gente está sempre cuidando. Sim, com certeza. Mas está na gente. A gente vai alimentando. E quando a gente para,
o outro não tem o que fazer senão se adaptar. Ou isso mesmo. falar, não quero mais mesmo. Pois é. Que tem casos, Cláudia, que o caso é tão grave que quando ela vai impor, quando ela vai dar o não, quando ela decide encerrar a relação, é onde ele vai escalonar a violência, né? Mas aí tem que ser uma coisa pensada, É. apoiada Gradativa. e gradual. Isso. E Isso. pedindo ajuda. E pedindo ajuda, e gradual. Não tô falando que é pra você, de repente, falar, Fazer não, hoje. não é isso. É com amor. Não fazer hoje, né? Né? E é com amor. Né? E também, assim, tem que ser uma coisa genuína. É de dentro pra fora, né? Pô, você não me avisou. Nossa, amor, desculpa, eu esqueci. Porque você esqueceu mesmo. Porque isso não é mais importante pra você, entende? O peso é diferente. Você me entende, Joana? Sim. Ó, a Cherolaine, um caso grave aqui. Ela diz, meu namorado saía muito e isso me incomodava. Toda sexta-feira estava num bar. Uma vez cheguei a mordê-lo. Gostaria de saber como faço para me acalmar nessas situações. Ainda bem que ela percebeu que ela precisa se acalmar, né? Porque já pensou, ela fica Morder. mordendo. Tá lá na infância, a criancinha, quando não gosta de alguma coisa, vai lá e morde o outro, né? Tem que perceber que é um comportamento errado, tem que ter o diálogo com o seu noivo, namorado, seu companheiro, ter um diálogo. Olha, tem coisas que eu não gosto, que eu não vou aceitar. Uma coisa é a vida de solteiro, outra coisa é uma vida de quem já tem um relacionamento a dois. E se você vê que você não controla essa raiva, esse comportamento, vai fazer uma terapia. Eu também tô pensando assim, Vê, se concorda, vocês concordam comigo, Cherolaine. É namorado, não é casado. Se ele tem comportamentos que te desagradam, enxerga, porque ninguém muda ninguém. Ele é esse que gosta de ir ao bar sexta-feira, ficar bebendo com os amigos. Isso é legal pra você? Tá ok pra você? Porque não adianta a gente também falar, eu não aceito. O cara é assim, tá bom? É isso que a gente tem que olhar. Às vezes conheceu ele assim, Exato. toda sexta-feira indo lá tomar cervejinha com os amigos e quer mudar a pessoa. Vai saber se você não conheceu ele no bar, talvez não. Mas assim, né? E namoro é pra gente ver se casa ou não. Entendeu? Você quer? É assim. Ah, mas ele vai mudar. Quem disse? Você não é Deus, né? Quem te dá essa garantia? Ninguém Nem a muda mordida ninguém, vai muda fazer ele ninguém. mudar. Não. E nada Mas muda a se gente eu não podia mudar. falar, sabe o quê? Sobre essa necessidade de controlar o outro. Né? Sobre essa dificuldade de ouvir o não. A gente fala muito aqui sobre como falar não, mas sobre ouvir o não é um Ouvir o assunto que a não. gente não trata e às vezes a gente precisa entender. E muitas pessoas têm muita dificuldade sobre Muita o não. dificuldade. Não sabe qual Né? o significado é o não. Às vezes o não é uma negativa. Não é porque você não pode ou que é algo errado. Às vezes é uma prevenção de algo. É verdade. E tem gente que não consegue abstrair esse não. Ouve um não e já quer morder. Nossa. Já quer voar, né? Elaine, um beijo, lindona. Eu te agradeço pela confiança, pelo carinho. Te entendo, já fui raivosa assim também, viu? Já perdi meu controle também. Aliás, quem nunca, duvido muito. As sanguíneas, as coléricas, a gente é assim, né? Então tá tudo certo. Só que agora é bom entender. Tem coisas que a gente já não pode mais, que a gente já cresceu, né? Isso, Cláudia. Marilene, queria deixar esse tempinho pra você concluir o nosso assunto. Olha, o que eu digo para as pessoas que estão num relacionamento abusivo é que busquem ajuda com uma rede de apoio, de amigos, familiares, ouçam as pessoas que estão perto, porque às vezes já se distanciou tanto, porque o abusivo ele vai levando a vítima para o isolamento mesmo, né? Para que ela não ouça o outro. Busca ajuda, vê se existe realmente uma possibilidade de arrumar esse relacionamento. Conversa bastante com o outro, vê a que ponto pode chegar e busca ajuda psicológica também. O importante é que isso tenha um movimento em benefício de vocês e da vítima, né? Importante. Joana? Concordo com a doutora. Acho que a pessoa ela tem que aceitar que ela precisa de ajuda, né? Porque a negação é um dos fatores que deixam as mulheres viverem essa prisão, né, de abuso. Acho que ela aceitar que ela precisa de ajuda, reconhecer isso, né? Ela identificar também que ela pode ser um gatilho para que essa situação permaneça e evolua. Uma agressão, eu agredi, eu vou receber uma agressão de volta, né?
Acho que é um processo, assim, acho que procurar grupos de apoio e procure um amor exigente próximo de você. Nada muda se você não mudar. Nada muda se você não mudar. Você vai ficar cada vez melhor quando você tem apoio. Perfeito. Marilene Ked, psicóloga. Ela tá no Marilene Ked, tem um H no meio, tá? Então é KEHDI, marileneked.com.br. O Instagram é Marilene Ked, tudo juntinho. Acompanha, ela tem psicodicas. E aí você vai aprendendo com ela, você vai ficando robusta emocionalmente falando. Isso é importante. Porque não adianta a gente querer dar um passo que a gente não tem a perna para caminhar. Então tem que ser devagarinho. Então vai lá, acompanha que você vai gostar muito. Joana Leite, muito obrigada. Joana é do Amor Exigente, ela tá lá no amorexigente.org.br. E o WhatsApp, se você precisar de um socorro, é o 1925196555 e Amor Exigente Oficial no Instagram. Meninas, uma linda quinta-feira, uma tarde maravilhosa. Obrigada, Cláudia. Tava com saudade de te Eu receber também, aqui. querida. Hoje eu falei Obrigada. demais, né? Mas é que Não, tudo muito bom. dá vontade de falar, muito. sabe? Obrigada, Eu sofro vendo que às vezes as pessoas estão sofrendo e podem, né, encontrar um caminho. Só mais ajudou, fácil. Cláudia. Ajuda. Obrigada.